Sabe aquela sensação de tentar ficar com a postura reta e sentir que é uma luta constante, quase impossível? Pois é, hoje a gente vai descobrir o porquê disso. Vamos mergulhar fundo nas batalhas musculares silenciosas que acontecem no nosso corpo e que definem a nossa postura. E olha, é uma dinâmica muito mais fascinante do que aquele velho conselho de endireita as costas. Então, a grande pergunta que fica é: será que a nossa postura está, de alguma forma, lutando contra o nosso próprio corpo? Pode até soar meio estranho, mas a verdade é que a postura não é uma coisa passiva, parada. É um processo superativo, dinâmico, cheio de estratégias e batalhas que o corpo trava todo santo dia para manter a gente de pé. E para a gente poder entender essa luta, primeiro a gente precisa conhecer o campo de batalha. A base, o alicerce da nossa postura, se apoia em duas estruturas que são chave: a pelve, ou a bacia, como a gente chama, e a coluna torácica, a parte de cima das costas. Elas são o epicentro de toda a arquitetura do nosso corpo. Essa imagem aqui simplifica uma ideia complexa de um jeito genial. Pensa na pelve como se fosse um volante. Os músculos em vermelho, na frente, tipo o abdômen, puxam esse volante para cima, inclinando a pelve para trás. Isso a gente chama de retroversão. Agora, os músculos em azul, lá atrás, como os da lombar, puxam o volante para baixo, inclinando a pelve para frente. Essa é a famosa anteroversão. É um equilíbrio de forças o tempo todo. E o que acontece quando esse equilíbrio se quebra? Bom, aí a gente tem o que chamamos de desequilíbrio muscular. É aqui que mora a raiz da maioria dos problemas posturais que a gente vê por aí. Um lado começa a puxar com mais força que o outro e toda a estrutura do corpo começa a sair do lugar. Vamos usar uma metáfora que fica bem fácil de entender: um cabo de guerra. Imagina que alguns músculos ficam muito tensos, hiperativos, enquanto os músculos opostos a eles ficam fracos, inibidos. Esse cabo de guerra muscular acaba resultando naqueles desvios posturais que a gente consegue ver a olho nu. E esse cabo de guerra muscular geralmente tem dois resultados bem comuns. O primeiro é a anteroversão pélvica, que é quando os músculos da frente da coxa e da lombar ganham essa disputa, causando aquela curva bem acentuada nas costas, o famoso bumbum arrebitado. O segundo é a hipercifose torácica, a conhecida corcunda, que acontece quando os músculos do peito vencem e puxam os ombros todos para frente. Agora, focando um pouco na corcunda, na hipercifose, essa tabela aqui é basicamente o mapa da batalha. Na coluna da esquerda está o time que está ganhando. Os peitorais, músculos do pescoço, todos eles encurtados, superativos, puxando tudo para frente. E na coluna da direita está o time que está perdendo. Os músculos das costas, como os romboides e o trapézio, que acabam ficando alongados, fracos, sem força para segurar a estrutura no lugar certo. E olha, essa citação aqui resume tudo perfeitamente. O encurtamento de um músculo que é até pequeno, o peitoral menor, causa um efeito dominó. Ele puxa a escápula, que é aquele osso chato das costas, a omoplata, para uma posição errada, e isso desestabiliza toda a mecânica do ombro. É um pequeno detalhe com um impacto enorme. Ok, até aqui parece simples, né? Fortalece o que está fraco e alonga o que está tenso. Resolvido, certo? Bem, é agora que a história fica realmente surpreendente. O nosso corpo tem umas estratégias secretas que desafiam essa lógica tão simplista. Um estudo recente resolveu investigar exatamente como as pessoas corrigem de propósito a inclinação da pelve. E as descobertas, olha, foram no mínimo fascinantes. Elas mostraram que não existe só um jeito certo de fazer esse movimento. O estudo identificou não uma, mas 4 estratégias musculares completamente distintas que as pessoas usam para fazer o mesmíssimo movimento de correção da pelve. 4 planos de batalha diferentes para atingir o mesmo objetivo. A estratégia A é a clássica, aquela que a gente vê nos livros de anatomia. Os músculos do abdômen, que estão em vermelho, se contraem para puxar a frente da pelve para cima e, ao mesmo tempo, o glúteo máximo, em verde, contrai para puxar a parte de trás para baixo. É uma sinergia, um trabalho de equipe perfeito. Agora, a estratégia B já é bem menos intuitiva. Nela, os músculos da lombar, em azul, são ativados junto com o glúteo. E isso parece contraditório, né? Porque a lombar, na teoria, ajuda a inclinar a pelve para frente. Mas, de alguma forma, o corpo usa a força dominante do glúteo para vencer essa ação e, mesmo assim, conseguir corrigir a postura. Incrível. Já na estratégia C, quem domina o jogo é a turma de trás, a cadeia posterior. Os isquiotibiais, que são os músculos de trás da coxa, e o glúteo máximo, ambos em verde, fazem quase todo o trabalho. Eles puxam a parte de trás da pelve para baixo e corrigem a postura.
E por último, a gente tem a estratégia D, onde o glúteo máximo é a grande estrela do show. Ele assume a liderança total e faz a maior parte do trabalho de correção, quase que sozinho. Então, peraí, qual é o ponto em comum em todas essas estratégias tão diferentes? Esse gráfico deixa tudo muito claro. É o glúteo máximo. Em todos os 4 padrões, a ativação dele foi altíssima. Ele é, sem dúvida, o protagonista da estabilidade da pelve. Ok, tudo isso é muito interessante, mas como é que a gente aplica esse conhecimento na prática? Vamos para a parte que interessa? Ver como treinar de um jeito mais inteligente para corrigir a postura usando como base essas descobertas. Essa tabela aqui é um guia prático, faça isso, cuidado com aquilo. Na esquerda está o que ajuda. Focar em mobilidade para soltar a coluna e fortalecer os músculos das costas. Na direita, o que exige mais cuidado. Por exemplo, exercícios como supino ou pec deck, se a pessoa faz sem o controle correto da escápula, pode encurtar ainda mais o peitoral e piorar a corcunda. A questão não é o exercício, mas como ele é feito. Então, a gente pode pensar num plano de correção em 3 passos simples. Primeiro, mobilizar. Ganhar mais mobilidade na coluna e alongar os peitorais. Segundo, ativar. É como ensinar o cérebro a chamar os músculos certos para a festa. Tipo os estabilizadores da escápula e os glúteos. E terceiro, fortalecer. Construir força de verdade nesses músculos para que a boa postura vire algo automático, sustentável. E para fechar essa parte prática, essa citação do estudo que a gente viu resume a lição principal. Uma abordagem equilibrada, que treina tanto a parte da frente quanto a de trás, é o melhor caminho. Mas, se tem um músculo que merece atenção especial, é o glúteo máximo. Ele é a peça-chave do quebra-cabeça. E a gente termina com uma reflexão. Agora que sabemos que existem diferentes estratégias musculares, fica a pergunta no ar. Será que um plano de treino está alinhado com a forma como o corpo de cada um prefere se mover? Ou será que, sem querer, ele está lutando contra essa estratégia natural? É algo para se pensar. Agradeço muito por acompanharem essa análise.